Você já se perguntou por que, mesmo sendo uma alma escolhida, mesmo caminhando no propósito divino e buscando a luz com toda a sinceridade do seu coração, ainda assim sente dentro de si uma batalha feroz e silenciosa contra impulsos que parecem contradizer tudo aquilo em que você acredita? Porque a luxúria, esse fogo que consome e envergonha, parece atacar justamente aqueles que mais desejam viver em pureza e santidade. Se você está lendo estas palavras neste momento, é porque reconhece em sua alma essa luta íntima, essa guerra que acontece nos bastidores da sua vida espiritual, longe dos olhares alheios, mas bem presente na solidão dos seus pensamentos mais íntimos. Eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa, que você não está sozinho nesta batalha. O que você sente, o que você enfrenta, a vergonha que às vezes carrega, a sensação de estar falhando espiritualmente quando esses impulsos surgem com força, tudo isso é mais comum entre os escolhidos do que você imagina. Na verdade, é justamente porque você é uma alma escolhida, porque carrega dentro de si um propósito divino tão poderoso que essa luta se torna tão intensa. O inimigo da sua alma conhece o seu potencial, conhece o impacto que você pode ter no reino de Deus. E por isso direciona suas investidas mais ferozes exatamente contra aquilo que pode comprometer sua conexão com o sagrado. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mesmo ungido como rei e sendo um adorador apaixonado, caiu diante da tentação quando viu Batseba. Considere Salomão, dotado de sabedoria divina incomparável, que se deixou seduzir por mulheres que o afastaram do caminho da retidão. Reflita sobre Sansão, chamado desde o ventre para ser nazireu e libertador de Israel, que encontrou na paixão carnal sua maior fraqueza. Estes não eram homens comuns, eram escolhidos, ungidos, separados para propósitos eternos, e ainda assim enfrentaram essa mesma batalha que você enfrenta hoje. A luxúria não é apenas um impulso físico ou uma questão hormonal, como o mundo materialista gosta de simplificar. É uma batalha espiritual profunda, um campo de guerra onde sua alma é testada, lapidada e fortalecida. É através dessa luta que Deus permite que você desenvolva caráter, discipline sua mente, fortaleça sua vontade e aprofunde sua dependência dele. Não é um acaso que você enfrenta isso. É parte do processo divino de formação da sua identidade espiritual. Quando observamos as Escrituras e a história dos grandes homens e mulheres de Deus, descobrimos que todos, sem exceção, enfrentaram batalhas íntimas que testaram sua fidelidade e pureza. Paulo, o grande apóstolo, falou abertamente sobre o espinho na carne que o atormentava, sobre a lei do pecado que habitava em seus membros, sobre a luta constante entre o espírito e a carne. Ele não era um super-herói espiritual imune às tentações. Era um homem que conhecia intimamente essa guerra interior e aprendeu a encontrar força na fraqueza, graça na luta, vitória na dependência de Cristo. A primeira razão pela qual os escolhidos lutam secretamente contra a luxúria está relacionada à intensidade do chamado divino que carregam. Quanto maior o propósito que Deus colocou em sua vida, quanto mais significativo o impacto que você está destinado a causar no reino de Deus, maior será a oposição espiritual que você enfrentará. A luxúria é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa porque ataca diretamente sua intimidade com Deus, sua autoridade espiritual e sua capacidade de influenciar positivamente outras vidas. Quando você cede a esses impulsos, não apenas compromete sua comunhão pessoal com o Criador, mas também enfraquece sua capacidade de ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Pense nisso. Se você fosse o inimigo e quisesse neutralizar alguém que Deus escolheu para fazer a diferença, onde você atacaria?
você atacaria exatamente naquilo que pode comprometer a integridade moral, a autoridade espiritual e a conexão íntima com o divino. A luxúria não é apenas sobre sexo, é sobre poder, controle, ego e a tentativa de satisfazer através da carne aquilo que só pode ser verdadeiramente satisfeito no espírito. É por isso que homens como Billy Graham, que impactaram milhões de vidas, sempre falaram abertamente sobre a necessidade de guardar o coração e manter padrões rígidos de pureza. Eles entendiam que um momento de fraqueza poderia comprometer décadas de ministério e testemunho. Você que foi escolhido para ser luz neste mundo, que carrega dentro de si o DNA espiritual para influenciar gerações, precisa compreender que essa batalha contra a luxúria não é um sinal de fraqueza espiritual. É, na verdade, uma confirmação do seu chamado. O inimigo não desperdiça munição com alvos irrelevantes. Ele concentra seus ataques mais ferozes naqueles que representam maior ameaça aos seus propósitos de trevas. Quando você sente essa pressão, essa luta intensa, isso deveria lembrá-lo de quem você é em Cristo e do impacto que sua vida pode ter quando rendida completamente a Deus. A segunda razão profunda pela qual os escolhidos enfrentam essa batalha tem a ver com feridas emocionais não cicatrizadas que habitam nas profundezas do coração. Muitas vezes, a luxúria não é primariamente sobre desejo sexual, mas sobre uma tentativa desesperada da alma ferida de encontrar conexão, aceitação, validação ou escape de dores que nunca foram adequadamente tratadas. Talvez você carregue dentro de si feridas de rejeição que vêm da infância. Talvez tenha experimentado abandono emocional que deixou vazios profundos em sua alma, ou talvez carregue vergonha e sentimentos de inadequação que procuram ser medicados através de experiências que prometem prazer momentâneo, mas que na verdade aprofundam a ferida. O coração ferido busca cura nos lugares errados. Uma alma que não experimentou amor genuíno, aceitação incondicional ou segurança emocional tende a buscar essas necessidades através de conexões íntimas distorcidas. A luxúria se torna, então, não apenas uma tentação, mas uma tentativa equivocada de automedicação emocional. É como se a alma dissesse: já que não posso encontrar o amor verdadeiro, vou me contentar com o que está disponível. Já que não me sinto valorizado genuinamente, vou buscar validação através da conquista ou da experiência sexual. Já que carrego tanta dor interior, vou procurar momentos de prazer que me façam esquecer temporariamente desta angústia. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, permite que essas feridas venham à superfície através dessa luta contra a luxúria para que você possa finalmente encará-las, tratá-las e encontrar cura verdadeira. Não é coincidência que muitos dos maiores líderes espirituais da história tiveram que enfrentar e superar feridas profundas de sua infância ou juventude. Moisés cresceu em um contexto de rejeição e identidade confusa. José foi traído pelos próprios irmãos e enfrentou tentação sexual no palácio de Potifar. Davi teve que lidar com o desprezo dos irmãos e a perseguição injusta de Saul. O que Deus quer fazer em sua vida através dessa luta não é apenas dar-lhe vitória sobre a tentação, mas trazer cura profunda para as feridas que tornam essa tentação tão atrativa. Ele quer que você descubra seu amor incondicional de uma forma tão real e transformadora que as ofertas baratas da luxúria percam completamente seu poder de sedução. Quando sua alma encontra satisfação genuína no amor de Deus, quando você experimenta sua aceitação total e seu prazer em você como filho amado, a necessidade de buscar validação ou escape através de experiências sexuais distorcidas simplesmente desaparece. A terceira razão pela qual os escolhidos enfrentam essa batalha secreta
está relacionada ao processo divino de desenvolvimento de caráter e disciplina espiritual. Deus não está interessado apenas em usar você. Ele está interessado em transformá-lo. E a transformação do caráter acontece no fogo da tentação, na pressão das escolhas difíceis, na disciplina de dizer não quando tudo dentro de você grita sim. A luta contra a luxúria é uma das formas mais eficazes pelas quais Deus desenvolve em você domínio próprio, força de vontade, dependência dele e maturidade espiritual. Pense em Daniel, que mesmo sendo jovem e longe de casa, em uma cultura que encorajava a indulgência, escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Considere José, que mesmo sendo jovem, solteiro e longe da supervisão familiar, escolheu fugir da tentação com a esposa de Potifar, preferindo a prisão a compromisso moral. Reflita sobre Jesus, que foi tentado em todas as coisas como nós, incluindo tentações sexuais implícitas nas ofertas de Satanás, mas permaneceu sem pecado através da disciplina espiritual e dependência do Pai. A cada vez que você escolhe a pureza sobre a luxúria, você não apenas evita as consequências do pecado, você fortalece músculos espirituais que serão essenciais em outras áreas da sua vida e ministério. A disciplina que você desenvolve para controlar seus impulsos sexuais será a mesma disciplina que o ajudará a controlar sua língua, seu temperamento, sua ganância e suas ambições egoístas. O domínio próprio não é algo que você desenvolve em uma área isolada da vida. É um caráter que se espalha para todas as dimensões do seu ser. Deus sabe que você não pode impactar verdadeiramente outras vidas se não consegue governar a si mesmo. Como você pode ensinar sobre fidelidade se é infiel em seus pensamentos? Como pode falar sobre pureza se vive impuro em seus hábitos secretos? Como pode exercer autoridade espiritual se não consegue exercer autoridade sobre seus próprios impulsos? A luta contra a luxúria é, portanto, uma escola de caráter, onde Deus está formando em você a integridade necessária para carregar com dignidade o propósito que Ele colocou em sua vida. Cada vitória nesta batalha, mesmo que pequena, está construindo em você uma fortaleza de caráter que será inabalável quando você enfrentar tentações maiores ou responsabilidades mais significativas. Cada momento em que você escolhe buscar a Deus em oração, ao invés de buscar satisfação carnal, cada vez que você desvia seus olhos de imagens impuras ou seus pensamentos de fantasias pecaminosas, você está se tornando mais parecido com Cristo e mais preparado para o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. A quarta razão profunda tem a ver com a batalha cósmica entre luz e trevas, que se manifesta de forma muito pessoal na vida dos escolhidos. Você precisa entender que sua luta contra a luxúria não acontece em um vácuo espiritual. Ela é parte de uma guerra maior entre o reino de Deus e o reino das trevas. Você foi escolhido para ser embaixador da luz, porta-voz da verdade, instrumento de transformação neste mundo. E por causa disso, você se tornou um alvo prioritário das forças espirituais que operam contra os propósitos de Deus. A luxúria é uma das armas mais antigas e eficazes do inimigo, porque ela ataca múltiplas dimensões do seu ser simultaneamente. Ela compromete sua comunhão com Deus, quebra sua autoridade espiritual, danifica sua capacidade de relacionamentos saudáveis, distorce sua percepção do amor verdadeiro e cria ciclos de culpa e vergonha que diminuem sua eficácia como instrumento divino. Quando você cede à luxúria, não está apenas tendo um momento de fraqueza, está permitindo que o inimigo estabeleça fortalezas em sua mente que afetarão sua capacidade de cumprir seu destino espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que quando você sente aquela pressão intensa, aqueles pensamentos que parecem vir do nada, aquela compulsão que parece mais forte que sua vontade, você não está apenas lidando com hormônios ou instintos naturais. Você está no epicentro de uma batalha espiritual, onde sua fidelidade a Deus está sendo testada e sua eficácia futura está em jogo. Entender isso muda completamente sua perspectiva sobre a luta. Você não é apenas alguém que tem problemas com luxúria. Você é um soldado de Cristo, enfrentando ataques diretos do inimigo, porque representa uma ameaça real aos propósitos das trevas. Isso deveria encorajá-lo, não desencorajá-lo. Isso deveria lembrá-lo da importância de se manter firme, não fazê-lo sentir-se derrotado. O fato de você estar enfrentando essa batalha é evidência de que você é relevante no reino de Deus, de que sua vida importa na economia divina, de que o inimigo reconhece em você um potencial que precisa ser neutralizado. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, uma das tentações tinha elementos que poderiam despertar orgulho e ambição descontrolada. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A luxúria opera de forma similar, prometendo satisfação instantânea, prazer sem consequências, poder sobre outros, mas sempre exigindo que você se prostre diante de ídolos que competem com sua adoração a Deus. Cada vez que você resiste, você não apenas permanece puro, você declara guerra contra as trevas e reafirma sua lealdade ao reino da luz. A quinta e última razão pela qual os escolhidos enfrentam essa luta secreta está relacionada ao processo de purificação e refinamento que Deus opera na vida daqueles que Ele pretende usar de forma extraordinária. Assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado de toda impureza, assim como o diamante é submetido à pressão extrema para revelar sua beleza, você está sendo refinado através desta batalha para que sua vida brilhe com a glória de Deus de forma ainda mais intensa. O profeta Malaquias fala sobre Deus como um ourives refinador que purifica os filhos de Levi como ouro e prata, para que apresentem ao Senhor ofertas em justiça. Esta imagem é poderosa porque nos mostra que o processo de purificação não é opcional para aqueles que Deus quer usar significativamente. É essencial. E muitas vezes essa purificação acontece exatamente nas áreas onde somos mais vulneráveis, onde nossas fraquezas se encontram com nossa humanidade. Sua luta contra a luxúria é, portanto, um convite divino para um nível mais profundo de santidade. Uma oportunidade de demonstrar que seu amor por Deus é maior que sua necessidade de gratificação carnal. Uma chance de provar que você está disposto a pagar o preço da pureza, porque valoriza mais a aprovação de Deus do que os prazeres temporários deste mundo. Cada vitória nessa batalha não apenas o torna mais puro, o torna mais poderoso espiritualmente, mais sensível à voz de Deus, mais eficaz em oração, mais capaz de influenciar outras vidas para o bem. Lembre-se de que Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Isso não é apenas uma promessa para a eternidade, é uma realidade para hoje. Quanto mais puro for seu coração, mais clara será sua percepção da presença de Deus. Mais íntima será sua comunhão com Ele, mais poderosa será sua vida de oração, mais eficaz será seu testemunho. A pureza não é um fardo que Deus coloca sobre você, é um presente que Ele quer dar a você, uma porta que Ele quer abrir para níveis mais profundos de intimidade espiritual. Pense em João, o discípulo amado, que viveu uma vida de pureza e, por isso, pôde reclinar sobre o peito de Jesus, receber revelações extraordinárias e escrever sobre o amor de Deus como poucos conseguiram.
Considere Paulo, que falou sobre apresentar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por isso teve visões do terceiro céu e revelações que transformaram o cristianismo. Reflita sobre Daniel, que se propôs em seu coração não se contaminar, e por isso recebeu revelações proféticas que impactam a humanidade até hoje. A pureza não é sobre seguir regras religiosas. É sobre posicionar sua vida de tal forma que você possa receber tudo o que Deus quer derramar sobre você e através de você. É sobre remover obstáculos que impedem o fluxo da graça divina em sua vida. É sobre criar um ambiente interno onde o Espírito Santo pode operar com liberdade total, sem competir com paixões carnais ou desejos impuros. Quando você escolhe a pureza, você não está apenas evitando consequências negativas, você está se posicionando para bênçãos extraordinárias. Você está declarando que quer tudo o que Deus tem para oferecer, não apenas migalhas espirituais. Você está dizendo que sua vida está disponível para propósitos eternos, não apenas prazeres temporários. Você está demonstrando que entende o valor de ser um vaso de honra na casa do Senhor, separado para uso exclusivo do Mestre. A batalha que você enfrenta contra a luxúria não é um sinal de que você é fraco ou falho espiritualmente. É evidência de que Deus está preparando algo grande em sua vida e o inimigo está tentando impedir que isso aconteça. É prova de que você carrega dentro de si um potencial que faz as trevas tremerem. É confirmação de que sua vida tem propósito eterno e que vale a pena lutar por ele. Eu quero que você entenda que vitória é possível. Não estou falando de perfeição instantânea ou de nunca mais sentir tentação. Estou falando de uma vitória progressiva, de um crescimento constante em santidade, de uma transformação real que acontece quando você se posiciona corretamente diante de Deus e utiliza as armas espirituais que Ele colocou à sua disposição. A primeira arma é a renovação da sua mente através da palavra de Deus. Quando você satura seus pensamentos com verdades bíblicas, quando medita dia e noite na lei do Senhor, quando permite que a palavra habite ricamente em você, sua mente começa a ser transformada. Os pensamentos impuros começam a perder força porque não encontram mais um ambiente favorável para se desenvolver. A verdade de Deus expulsa as mentiras do inimigo. A luz da palavra dissipa as trevas da tentação. A segunda arma é a oração persistente e específica. Você precisa levar essa batalha diante do trono da graça, não apenas quando está sendo tentado, mas de forma consistente e proativa. Ore pedindo pureza de coração, fortaleza para resistir à tentação, sabedoria para reconhecer armadilhas e graça para se levantar quando tropeçar. Ore também por cura das feridas emocionais que tornam a tentação mais atrativa e por revelação do amor de Deus que satisfaz todos os vazios da alma. A terceira arma é a disciplina prática no que você vê, ouve e faz. Isso significa fazer escolhas conscientes sobre que tipo de entretenimento você consome, que ambientes você frequenta, que conversas você participa, que relacionamentos você cultiva. Significa criar barreiras práticas que tornem mais difícil ceder à tentação e mais fácil escolher a pureza. Significa tratar seu corpo como templo do Espírito Santo e não como instrumento de satisfação carnal. A quarta arma é a prestação de contas e comunhão genuína com outros crentes maduros. A luta contra a luxúria perde muito de sua força quando sai da escuridão para a luz, quando você tem pessoas confiáveis que podem orar por você, encorajá-lo e lembrá-lo da sua identidade em Cristo. Não estou falando de exposição desnecessária ou detalhes íntimos, mas de ter relacionamentos onde você pode ser honesto sobre suas lutas e receber apoio espiritual. A quinta arma é o cultivo de uma paixão maior,
uma paixão por Deus que torna todas as outras paixões pequenas em comparação. Quando você experimenta a beleza da intimidade com Deus, quando saboreia a satisfação que vem de viver em sua presença, quando descobre o prazer de ser usado por Ele para tocar outras vidas, os prazeres carnais perdem seu brilho. Não é que você se torna insensível, é que você descobre prazeres superiores que tornam os inferiores desnecessários. Lembre-se também de que a cura e vitória são processos, não eventos instantâneos. Haverá dias de vitória e dias de luta, momentos de força e momentos de fraqueza. O que importa não é a perfeição imediata, mas a direção geral da sua vida. Você está caminhando em direção à luz ou às trevas? Você está crescendo em santidade ou se acomodando com o pecado? Você está buscando ajuda ou tentando vencer sozinho? Quando você tropeçar, e isso pode acontecer, não permita que a vergonha o mantenha longe de Deus. Corra para Ele, não dele. Confesse rapidamente, aceite seu perdão imediato e levante-se para continuar a luta. O inimigo quer que você acredite que um tropeço significa derrota total, que um momento de fraqueza cancela anos de crescimento espiritual. Isso é mentira. Deus é especialista em transformar derrotas em vitórias, tropeços em aprendizado, fraquezas em fortalezas. Olhe para Pedro, que negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica, mas se tornou o líder da igreja primitiva. Observe. Davi, que cometeu adultério e homicídio, mas foi restaurado e escreveu alguns dos salmos mais belos sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Considere Paulo, que perseguiu a igreja e aproveitou o apedrejamento de cristãos, mas se tornou o maior evangelista da história. Deus não está procurando pessoas perfeitas para usar. Ele está procurando pessoas dispostas a serem transformadas. Sua identidade não é definida pela sua luta. É definida pelo seu destino. Você não é alguém que luta contra a luxúria. Você é um filho amado de Deus, que está sendo purificado para propósitos eternos. Você não é alguém com problemas sexuais. Você é um embaixador do reino que está aprendendo a viver pela fé e não pela carne. Você não é fraco. Você é alguém que está sendo fortalecido através da dependência de Deus. O processo de vitória sobre a luxúria o transformará de maneiras que você nem imagina. Você desenvolverá uma sensibilidade espiritual mais aguçada, uma intimidade com Deus mais profunda, uma autoridade espiritual mais genuína, uma capacidade de amar mais pura. Você se tornará alguém que pode ajudar outros que enfrentam a mesma luta. Alguém que pode falar com autoridade sobre vencer tentações porque conhece tanto a batalha quanto a vitória. Pense na ironia divina. Aquilo que o inimigo pretende usar para destruí-lo, Deus transformará em uma das suas maiores forças. A área onde você era mais vulnerável se tornará uma área de grande testemunho e ministério. A luta que o envergonhava se tornará uma fonte de compaixão pelos que sofrem. A fraqueza que o humilhava se tornará uma demonstração do poder transformador de Deus. Eu acredito que Deus permitiu que você ouvisse esta mensagem hoje, porque chegou o momento de você encarar essa batalha com uma perspectiva nova, com armas adequadas, com fé renovada. Chegou o momento de você parar de se ver como vítima e começar a se ver como vencedor em formação. Chegou o momento de você entender que essa luta não é sua condenação, é sua oportunidade de demonstrar que o poder de Deus é maior que qualquer fraqueza humana. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para impactar sua geração. Você carrega dentro de si o DNA espiritual para transformar vidas, libertar cativos, consolar aflitos e demonstrar o amor de Deus de forma tangível. Essa batalha contra a luxúria não vai impedir que você cumpra seu destino. Ela está preparando você para cumpri-lo com ainda mais poder e autoridade.
A cada dia que você escolhe buscar a Deus em oração, ao invés de buscar satisfação carnal, você está construindo músculos espirituais. A cada momento que você desvia seus olhos da impureza, você está purificando seu coração. A cada vez que você resiste à tentação, você está demonstrando que o reino de Deus é mais real e mais satisfatório para você do que qualquer oferta deste mundo. Sua vitória inspirará outros. Sua pureza abrirá portas ministeriais. Sua integridade dará peso às suas palavras. Sua disciplina se tornará exemplo para uma geração que precisa desesperadamente ver que é possível viver santo em um mundo impuro. Você não está lutando apenas por você. Está lutando por todos aqueles que Deus quer alcançar através da sua vida. O céu está torcendo por você. Os anjos estão prontos para lutar ao seu lado. O Espírito Santo está disposto a dar-lhe poder. Jesus está intercedendo por você à direita do Pai. O próprio Deus está empenhado no seu sucesso espiritual. Você não está sozinho nesta batalha. Você tem todo o exército celestial ao seu dispor. A questão não é se você pode vencer. Você pode e vai vencer. A questão é quando você vai decidir parar de lutar com suas próprias forças e começar a lutar com as armas de Deus. Quando você vai parar de tentar ser forte e começar a ser dependente. Quando você vai parar de focar na tentação e começar a focar no propósito. Quando você vai parar de ver a luta como uma maldição e começar a vê-la como uma bênção disfarçada. Hoje pode ser o dia da sua virada. Hoje pode ser o momento em que você entende que essa batalha não define seu fracasso, mas pode definir sua vitória. Hoje pode ser quando você para de correr de Deus por causa da vergonha e começa a correr para Deus por causa da esperança. Hoje pode ser o início da transformação mais significativa da sua vida espiritual. Não importa quantas vezes o já tentou e falhou. Não importa quão forte a tentação parece ser. Não importa quanto tempo você tem lutado. O que importa é que Deus não desistiu de você. O propósito dele para a sua vida permanece inalterado, e seu poder para transformá-lo é maior hoje do que nunca foi. Você é amado incondicionalmente. Você é aceito completamente. Você é valorizado infinitamente. Você é poderoso espiritualmente. Você é útil eternamente. Essa é sua verdadeira identidade. Não importa o que você sente ou como você se vê. E é desta identidade que você deve lutar, não para conquistar uma identidade. A batalha contra a luxúria não é sobre você provar que é bom o suficiente para Deus. É sobre você descobrir que você já é precioso para Ele e escolher viver da altura desta revelação. Não é sobre você ganhar o amor de Deus através da pureza. É sobre você responder ao amor de Deus com uma vida pura. Não é sobre você merecer as bênçãos divinas. É sobre você se posicionar para recebê-las. Então eu pergunto a você, escolhido de Deus, guerreiro espiritual, embaixador do reino, você está pronto para encarar essa batalha não como uma condenação, mas como uma oportunidade? Está disposto a permitir que Deus use essa luta para transformá-lo em algo maior do que você jamais imaginou ser possível? Está preparado para descobrir que sua maior fraqueza, rendida a Deus, pode se tornar sua maior força?